Aleluia! A cruz nos libertou. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós passamos a ter um novo alvo. O nosso olhar não mais foi aquele olhar cabisbaixo, de derrotado, de perdedor, de triste, que fica olhando para o chão. O nosso alvo passou a ser Cristo. O nosso olhar passou a ser fixado nele. A gente olha para o Senhor, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. É nele que está a nossa esperança. É no Senhor. O Rafael estava ministrando aqui, ele lembrou daquele salmo: eleva os meus olhos para os montes. O salmista, diante da tribulação, da dificuldade, do medo, da perseguição, ele não olhou para baixo. Ele não se acovardou, ele não perdeu as esperanças, ele não olhou para baixo e ficou ali, agora acabou. Pelo contrário, ele elevou o seu olhar para aquele monte, para o alto, e fez uma pergunta a Deus: de onde me virá o socorro? E a resposta vem do Espírito Santo para o coração dele: o meu socorro vem do Senhor. É do alto que vem a minha libertação e a minha salvação. Que essa seja a convicção sua nessa noite, que você tenha essa certeza dentro de você, de que o seu socorro vem dele. Eu queria que você comigo abrisse a sua Bíblia no texto que nós lemos na abertura, sendo que leremos apenas o último versículo. 2 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 18. 2 Coríntios 4, vamos ler apenas o verso 18. Uma revelação aqui que nós recebemos do Senhor através do apóstolo Paulo, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 4, verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem. Ele está falando de uma visão natural, de uma visão física, terrena. Ele está falando: eu não atento para isso, eu não foco a minha visão, eu não deixo a minha atenção toda voltada para as coisas físicas, terrenas, naturais, para as circunstâncias, para os diagnósticos, para as provações ou tentações. Isso são as coisas que se veem, que se percebem. Ele fala mais, ele faz uma contraposição aqui, mas nas que não se veem. Ele está falando de novo de uma visão natural, que não se veem de forma natural, de forma física. Ele está falando agora de um outro tipo de visão, de uma visão espiritual. O que o próprio apóstolo Paulo vai falar, que através dos olhos da fé, os olhos do entendimento, os olhos do coração, são esses os olhos que conseguem ver aquilo que não se vê. É legal porque a definição de fé em Hebreus 11, lembrei agora, fala exatamente isso, né? Que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção das coisas que não se veem de forma natural. E é isso que Paulo está dizendo, ó: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Aí ele diz o motivo disso. Olha só, porque as coisas que se veem, as coisas naturais, físicas, as circunstâncias, os medos, os diagnósticos, essas coisas são temporais. Em outras versões vai dizer que elas são passageiras, são momentâneas, quer dizer, elas não vão durar. Ainda que dura toda a vida de uma pessoa, a média de 70 a 80 anos, ainda assim, quando eu comparo a vida inteira, que são aí, 80 anos, com a eternidade, eu vou entender o que Paulo disse. Essa tentação, essa tribulação, esse problema é passageiro. Mas é claro que nós não vamos viver a vida inteira com um problema, então é mais passageiro ainda. E ele fala, ó: pois as coisas que agora vemos são temporais, e as que não vemos,
com os olhos naturais, essas são eternas. O Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, ele traduz esse verso de uma forma que eu acho muito legal, bem poético, e ilustra bem o que Paulo quis dizer. Olha como que ele fala: há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Senhor, fala aos nossos corações nessa hora, através da sua palavra. Na verdade, continue a falar aos nossos corações. O Senhor já veio fazendo isso desde o início desse culto, durante as ministrações do louvor, mas que o Senhor continue a ministrar o coração dos teus filhos, que estão atentos à tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Como nós vimos aqui, o alerta do apóstolo é de não focarmos a nossa atenção ou visão para as coisas passageiras e terrenas dessa vida, mas focarmos a nossa atenção para o futuro que nos aguarda, para o céu, para a eternidade, aonde o Senhor está. Tem um texto em João 10:10 que eu gosto muito de falar, que diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. O apóstolo ele não está falando diretamente a respeito de Satanás, ele fala que o ladrão veio fazer isso, mas esse ladrão está tipificando a figura de Satanás, ele está tipificando o maligno, o mal. Então esse mal, Satanás, esse ladrão que veio, se não para roubar, matar e destruir, tem um paralelo oposto a ele, que é o próprio Senhor Jesus, que fala que eu vim, no entanto, para que vocês tenham vida e vida abundante. Eu já preguei sobre esse texto, eu sempre costumo dizer que o ladrão tipificado ali, que tipifica Satanás, veio para roubar os nossos sonhos, roubar a nossa paz, roubar a nossa tranquilidade, roubar a nossa prosperidade, dinheiro, os nossos relacionamentos. Ele veio para destruir, para matar a nossa saúde, para destruir a nossa vida. Eu costumo dizer isso, mas eu queria complementar nessa hora de que a intenção primaz ou principal desse ladrão, de Satanás, não é nem fazer isso, não é nem tirar o meu sossego, minha paz, não é nem tirar, roubar os meus bens materiais, não é nada disso, embora ele faça isso sim, só que a intenção dele ao fazer essas coisas, não é outra a não ser minar a minha fé, ou seja, o que o diabo veio roubar, matar e destruir, é a minha fé, é a minha confiança em Deus, e para chegar a esse fim, ele usa as coisas materiais. Para chegar a esse objetivo, que é destruir, matar e roubar a minha fé, ele usa de tudo que está às suas mãos. Então ele mexe, às vezes, no meu casamento, no meu relacionamento, com a minha saúde, ele mexe, às vezes, nos meus bens materiais, ele mexe nessas coisas com o objetivo de roubar a minha fé. Essa é a intenção dele, porque a partir do momento que eu deixar de focar meus olhos no Senhor, através dos olhos da fé, e começar a olhar para as circunstâncias terrenas, aí sim, ele ganhou. E é justamente para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, que eu queria usar 3 exemplos, apenas 3, serei breve hoje. Um exemplo do Velho Testamento e 2 exemplos do Novo Testamento, para que você entenda bem essa questão, vou falar assim, essa estratégia do diabo, que é tirar o nosso foco do alto, do Senhor Jesus, e botar o nosso foco para as coisas circunstanciais e terrenas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Colossenses 3, não precisa nem abrir esse texto aí não, vou ser rápido. No verso 1 ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Aí ele fala agora, o verbo no imperativo, ele dá uma ordem para mim e para você: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Segunda ordem: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Então o texto base de Coríntios, Paulo vai falar para mim e para você: olhai, olhe para as coisas do alto. Agora em Colossenses ele fala: busque as coisas do alto e pense nas coisas do alto. Ou seja, o foco é sempre esse. Quando Jesus fala também lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele fala, buscai as coisas, em primeiro lugar, o reino de Deus, as coisas do alto e a sua justiça. Ele fala, e as coisas terrenas, passageiras, isso vão ser acrescentadas. Então toda a Bíblia está apontando para isso. Olha, Douglas, olha, meu irmão e minha irmã, para de ficar olhando para baixo, para de ficar olhando para as circunstâncias, para de focar apenas no que é material, para de se preocupar apenas com o que é passageiro. Foque a sua atenção, olhe para o alto. Essa é a ordem muito clara. E o primeiro exemplo que eu queria usar é um exemplo do Velho Testamento, mas que eu acho maravilhoso. É como Deus usou Moisés para construir o tabernáculo. Tem muito a nos mostrar em relação ao olhar para cima. Quando Deus, primeiro que o tabernáculo ele não veio de um arquiteto humano. Por mais que nós tenhamos excelentes arquitetos, ainda assim eles não tinham condições de fazer tudo o que estava ali na mente e no coração de Deus. Então o próprio Deus foi o arquiteto, o próprio Deus projetou como seria o tabernáculo. E quando Deus dá lá as plantas e a ordem para Moisés, Deus sabia que não tinha homem com talento natural capaz de construir. O homem, por mais talentoso que fosse, os artesãos, por melhores que fossem, eles não iam conseguir reproduzir, porque aquela planta era uma planta que era um modelo do céu sendo trazido para a terra. Então a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre os artesãos, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, sendo capacitados para poder fazer aqueles bordados, aquelas costuras e tudo mais que o tabernáculo precisava. E quando você entrava naquele tabernáculo, se nós tivéssemos o privilégio de ter hoje conservado aquele tabernáculo original dos tempos de Moisés, e pudéssemos visitá-lo, entrar lá e olhar para aquilo tudo lá, se fosse possível, você ia perceber que toda a sua atenção e minha atenção se voltaria para o alto. A cobertura do tabernáculo era dividida em 4 partes, e essas 4 partes tinham muito detalhes em relação ali o bordado, em relação às cores, era muito colorido, era muito bonito, era muito belo. Então quando você entrava naquele tabernáculo, você não tinha outro lugar para olhar a não ser para cima. Então seria muito natural, se nós tivéssemos o privilégio hoje de visitar um local desse, se existisse, era nós botarmos o pé lá dentro e ficar o tempo inteiro assim, olhando para o alto, admirando, observando a beleza do que estava em cima. Porque Deus, na sua planta, não deu nenhuma instrução para o piso, para o chão. O chão não tinha nenhum assoalho, não tinha nada. O chão era simplesmente o local aonde a tenda parava. Se a tenda parasse num campo gramado, o chão seria grama. Se a tenda parasse num lugar com pedras, o chão seriam pedras. Se parasse num lugar que tivesse lama, o chão estaria lameado. Porque o chão não tinha nada de especial. O chão era o local onde eles estavam. Então nada atraía o olhar daquelas pessoas para baixo. Sempre que entrava-se no tabernáculo, era o local onde a presença de Deus estava. Ninguém olhava para baixo, ninguém ficava cabisbaixo, ninguém ficava assim. Sempre que você entrava, o seu olhar focava-se para o alto. Você contemplava a revelação de Deus através de Moisés para o homem que estava no alto. Então a gente começa a perceber que desde lá de trás, Deus está dando um alerta para mim e para você. Olha só, tem coisas mais bonitas, tem coisas melhores, tem coisas que são maravilhosas, mas para isso você precisa tirar o foco de baixo e colocar o foco para cima. Precisa parar de olhar para baixo e começar a olhar para cima. Já era Deus de alguma forma tentando falar isso para mim e para você.
O mundo, de certa forma, ele tenta atrair o nosso olhar. É importante que a gente tenha isso em mente. É importante que eu e vocês tenham essa sensibilidade. Deixa eu ler esse texto para você, em João 4. Olha o que Jesus fala. Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. Eu sei que parece não ter nada a ver com o que eu estou falando, mas olha o alerta que Jesus está falando. Olha só, igreja do Senhor, ergam os seus olhos e veja como que o campo já está branco, pronto para ser colhido. O problema é que se a gente começar a focar a nossa atenção, o nosso olhar para as circunstâncias que nós estamos passando ou vivendo, para os problemas que nós estamos vivendo, se eu começar a olhar para as minhas necessidades, para os meus medos, se eu começar a ficar olhando para o carro que eu preciso ter, para a casa melhor que eu preciso ter, não estou dizendo que isso não seja bom, isso é bom. O problema é quando o meu foco só está nisso. O problema é quando eu não faço outra coisa a não ser isso. O problema é quando o trabalho é uma bênção. O problema é quando eu não faço mais nada a não ser trabalhar. O problema é quando eu não dou mais atenção para minha esposa, para o meu filho, não venho mais para a igreja, no trabalho, na obra do Senhor, porque o meu foco é só o ganhar dinheiro. Aí que está o problema. Então, quando o meu foco está aí, quando eu vou para o meu trabalho pensando apenas no que é material, apenas em ganhar o meu salário, apenas em fazer a minha empresa crescer, apenas, e não foco nas pessoas que lá estão, sedentas, precisando de Deus, precisando de um cuidado, precisando de uma ajuda, de uma oração. Quando eu começo a focar os meus olhos só para as coisas naturais, eu deixo de perceber que os campos já estão brancos, esperando alguém para ceifá-lo. Jesus está falando isso para os discípulos, e quando Jesus fala isso, eu não sei se você lembra exatamente o contexto, mas quando Jesus está falando para os discípulos, olha só, ergam os olhos, João 4, ergam os olhos e vede os campos, pois já branqueiam. É quando eles chegam para Jesus, ele estava lá com aquela mulher samaritana, e eles falam: Senhor, aqui quer que a gente vá lá buscar comida? Aqui já chegou a comida, já chegou a bebida, e Jesus estava ali conversando com aquela mulher, evangelizando ela. O foco dele estava no alimento físico, isso é importante, temos que nos alimentar, mas Jesus, mesmo em meio àquele período de almoço, o que seria hoje equivalente ali a meio-dia, mesmo Jesus provavelmente com fome, ainda assim o foco de Jesus não estava no que era material. Jesus estava preocupado em evangelizar e salvar aquela mulher, e ao fazer isso, aquela mulher se tornou uma missionária, e levou praticamente aquela aldeia inteira até o Senhor Jesus. Então perceba o foco de Jesus. Depois que Jesus evangelizou, fez tudo o que tinha que fazer, Jesus foi lá e se alimentou. A Bíblia nem registra isso, porque isso nem é importante para ser registrado. Mas os discípulos não compraram aquela comida e desperdiçou, estragou, não. Jesus comeu, só que a prioridade de Jesus não era se alimentar naquele momento, mas era em fazer o reino de Deus, porque o foco de Jesus estava nas coisas do alto. Estou no meu trabalho, muito melhor do que eu brigar, do que eu arrumar uma confusão, muito melhor do que eu me dar bem, do que eu conseguir uma promoção, é eu ser uma bênção lá naquele lugar, é eu mostrar o amor de Deus, é eu mostrar o cuidado e o amor pelo meu irmão, é eu testemunhar, mesmo sem falar, mas através do meu agir, que Cristo é bom, que Deus é bom. Isso é focar os olhos para as coisas que estão no alto. O tabernáculo mostra isso para mim e para você. Segundo exemplo que eu queria usar, que é o exemplo já agora do Novo Testamento, esse trecho eu queria que você abrisse em Lucas 13, vou esperar um pouquinho, verso 11, 12 e 13, Lucas 13, 11, 12 e 13, é um texto bem conhecido, que é aquela mulher possessa. A gente vai ler esse texto já, mas a Bíblia vai contar para a gente que Jesus, ao entrar no templo, na sinagoga, ele se depara com uma mulher que há 18 anos estava com uma enfermidade que fazia com que ela ficasse encurvada. A mulher andava assim, ó. O pescoço dela estava de tal forma que ela não conseguia levantar os seus olhares para olhar para frente e muito menos olhar para cima. Ela ficava assim o tempo inteiro. Deixa eu ler o texto com você.
deve ter dado tempo. Lucas 13, 11 a 13. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Observa que a mulher estava possessa de um espírito, e esse espírito não era um espírito qualquer, era um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, quase 2 décadas, essa mulher estava aprisionada. Ela andava encurvada, ela andava assim, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O que eu quero falar com esse exemplo aqui? Essa enfermidade aqui, normalmente, não vou falar sobre enfermidade agora, não é o meu objetivo, não teria tempo para isso, mas existem muitas enfermidades que são uma consequência do pecado, lá na queda do homem no Éden, que é onde a natureza foi modificada, onde passou a morte passou a imperar, e juntamente com a morte veio as doenças, veio as enfermidades. Então existem muitas doenças que é uma consequência desse ato. Não é nada especificamente, não é uma possessão maligna, é uma consequência do mundo decaído que nós estamos vivendo. Então, esse tipo de enfermidade, graças a Deus, Deus tem dado sabedoria ao homem, que tem avançado na medicina, nos medicamentos, graças a Deus por isso, para combater esse mal. Tem outras enfermidades que elas são uma consequência de uma vida desregrada, de uma vida imprudente, uma pessoa que às vezes exagera na sua dieta, uma pessoa que não quer ter uma vida, um descanso sadio, não faz uma atividade física. Então essas pessoas passam a desenvolver certa doença por culpa da própria pessoa. E o que Deus providencia para essa cura é uma mudança mesmo de estilo de vida. Não adianta essa pessoa querer ficar orando e mantendo aquela vida desregrada, porque ela vai colher o que está plantando, não tem jeito. Então o que eu tenho que fazer é mudar o meu estilo de vida, para ter uma vida saudável. Mas agora existe um terceiro tipo de enfermidade, que é o que essa mulher estava enfrentando. A Bíblia fala muito claro que ela estava com um espírito de enfermidade. Não são todas as vezes que Jesus curou, na verdade, a minoria das curas de Jesus, ele expulsou um demônio. Teve isso, aconteceu algumas vezes, que Jesus, diante de uma enfermidade, através do discernimento, Jesus olhava e falava: Satanás, sai. Demônio, sai. Jesus expulsava aquele demônio. E quando o demônio saía, a pessoa estava curada, porque aquela doença era causada pelo demônio. Mas não são todas as doenças que são causadas por ele, como eu já falei anteriormente. Só quis te explicar isso para que você entenda que essa doença, especificamente, era causada por uma possessão. Por que eu sei disso? Porque está dizendo aqui na Bíblia. Jesus fala isso, que um espírito de enfermidade estava naquela mulher. E observe que o que esse espírito de enfermidade fazia. Deixa eu já te adiantar no verso 16, que Jesus vai falar que por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos. Embora a Bíblia fala que Satanás mantinha preso, não era necessariamente Satanás que estava ali possuindo aquela mulher, mas era um espírito de enfermidade enviada por ele. Ele era como se fosse o líder que estava mandando aquele espírito. E qual era a estratégia de Satanás? E é esse o ponto que eu quero chegar. Qual era a estratégia de Satanás ao colocar aquela doença naquela mulher? Qual é a estratégia de Satanás, muitas das vezes, quando acomete, quando lança setas de enfermidade sobre a vida nossa, da igreja, sobre a vida de qualquer pessoa? Qual é a estratégia dele? A estratégia dele não é outra a não ser manter o nosso olhar para baixo. Essa mulher, embora a doença dela fosse literal, ela literalmente estava paralisada. Muitas das vezes o que acontece na igreja do Senhor é que a gente, de forma espiritual, estamos igual a ela. A gente está com o nosso foco para baixo. A gente não consegue de forma nenhuma nos endireitar. A gente só olha para as circunstâncias terrenas. Essa mulher aqui, se você observar, a Bíblia vai dizer que ela era uma filha de Abraão.
Esse título dado não era só para quem era filho de Abraão no sentido natural, físico, mas para quem guardava as mesmas promessas que ele. Ela estava na sinagoga. A sinagoga era o equivalente à igreja de hoje. E mesmo assim, há 18 anos, ela estava escravizada, estava presa. É como se eu ou você, é como se um irmão tivesse na igreja há 18 anos, salvo, filho de Abraão, mas ainda assim vivesse preso. Preso por quê? Porque não consegue olhar para o alto, não consegue olhar para as coisas de cima. Quando eu vejo esses mártires ao decorrer da história, a começar de Estevão até os dias de hoje, quando Satanás até mesmo acometia esses homens, contra a vida desses homens, até mesmo quando eles vinham a morrer, decapitados, esquartejados, quando eles eram assassinados, o diabo não venceu. Por mais que você olhava aquelas pessoas sendo lá, decapitadas na hora, Satanás venceu, matou. Na verdade, Satanás perdeu. Até o último momento, a tentativa de Satanás, a investida dele, não era outra a não ser de que aquela pessoa, que aquele mártir, que aquele homem, que aquela mulher negasse a sua fé, negasse ao Senhor Jesus. O que o diabo tenta fazer ainda nos dias de hoje, quando ele faz esse tipo de coisa, é que a gente negue a nossa fé, é que a gente não olhe para a libertação que vem do Senhor, é que a gente fique tão preso nas circunstâncias, olhando para baixo, que a gente não consegue enxergar além daquilo. Quando você olha para baixo, você enxerga aqui no máximo, não sei, 2 metros quadrados, é muito limitada a nossa visão, a gente não tem uma ideia mais ampla do que está se passando. O que o diabo tenta fazer é nos limitar. Aquela mulher não estava presa necessariamente por Satanás, nem tampouco pela doença. Na verdade, o Satanás e a doença foram agentes para prender ela numa visão limitada. A prisão daquela mulher, na verdade, era a limitação do seu olhar. Porque aquela mulher, como filha de Abraão, e a promessa de Deus para Abraão era justamente que Jesus via para restaurar, dentre tantas coisas, a saúde. Essa era uma das promessas. Só que aquela mulher, embora fosse cristã, salva, filha de Abraão, frequentando a sinagoga, naquele momento estava dentro de uma sinagoga, embora tivesse até o coração disposto a agradar a Deus, embora até mesmo quisesse, ainda assim, ela estava limitada. A prisão dela não era Satanás, não era a doença, era a limitação de sua visão. A partir do momento que Jesus amplia, que ela tem um encontro com o Senhor, e o Senhor fala: você é uma filha de Abraão, você não precisa mais viver aprisionada, encurvada, possessa, seja liberta. Aí ela recebe a plenitude do que Deus tinha para ela, e ela passou a olhar coisas maiores. Além da estratégia de Satanás ser essa, fato é uma pergunta até que a gente pode se fazer: por que Deus permite muitas das vezes que Satanás toque em alguma coisa nossa, alguma coisa material? Você poderia até pensar, né? Tem uma frase do pastor Luciano Subirá, que eu escrevi aqui, que eu gosto muito. Ele fala que a razão porque o maligno tanto tenta prender nossos olhos nas coisas materiais, para que quando conseguir tocar nelas, isto venha a doer em nós a tal ponto de nos dispormos contra Cristo. Entendeu o que o pastor falou? Subirá? O fato, aqui o fato do maligno tanto nos prender o nosso olhar às coisas terrenas, materiais, físicas, é que quando ele toca naquilo, a intenção dele é que ao fazer aquilo a gente venha perder, abandonar a nossa fé, nos revoltar contra o Senhor Jesus. Mas então por que, pastor? Você pode estar pensando, por que Deus permite que o Satanás muitas das vezes toque em coisas materiais nossas, a gente perde? A melhor resposta, até pensando nesse texto, a melhor resposta é que nós estamos nessa terra como, vamos falar assim, como soldados sendo treinados. Vamos pensar assim, né? Eu sou militar, até vim de camuflado aqui hoje, para poder ilustrar aqui o meu exemplo.
Imagina que você está treinando para uma guerra, aí você vai pegar aqueles soldados lá para treinar, e você vai treiná-los debaixo da sombra, deitado na rede, servindo aguinha de coco, ao som do mar e à luz do céu profundo. Será que quando vier realmente um combate, uma luta, eles vão estar preparados? Quando eu passei meu tempo lá na escola, treinando lá na escola de Guaratinguetá, o treinamento é acordar cedo, levantar, flexão, corrida, instrução de como atirar, estratégias de tiro, acampamento, como preparar um alimento sem muitos recursos. Enfim, estávamos sendo treinados para quando fosse necessário entrar na batalha, estivéssemos prontos. Então, muitas das vezes, quando Deus permite que algo material seja tocado, é Deus fazendo com que a gente treine, a gente esteja preparados para quando vier algo combater a nossa fé, a gente está pronto. Se ele, ao tocar no meu carro, vou dar um exemplo aqui, tocou, meu carro foi roubado, o mundo acabou, Deus não me ama, eu não quero mais saber da igreja, abandono a minha fé. Olha que soldado fraco sou eu. Muitas das vezes Deus permite que coisas materiais aconteçam justamente para que a minha fé seja ampliada, que eu ganhe rusticidade, que eu seja treinado, para quando Satanás vir combater a minha fé, eu estar pronto. Somos um soldado nesse reino aí, sendo preparados sempre para isso. E o terceiro e último exemplo que eu queria usar, o exemplo lá do tabernáculo, no qual Deus estava prefigurando que, olha só, no alto é que eu tenho a beleza, é olhando para cima que você vai ver as coisas belas que eu tenho para vocês. Aquela mulher, a gente aprende que a estratégia de Satanás é de nos encurvar, é de nos aprisionar a uma visão limitada, é de não permitir que a gente olhe para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, que é de onde vem a nossa libertação. A gente aprendeu isso com aquela mulher, e agora com Estevão, também a gente vai aprender lições muito importantes. Em Atos 7, a partir do versículo 55, a Bíblia vai dizer que Estevão, eu até falei sobre ele na quinta-feira passada, com um foco diferente, mas diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Fitou, tem versões que fala fixou, ou seja, Estevão estava para ser apedrejado. É comum que pessoas que eram acometidas desse tipo de pena, a pessoa se curvava. É comum, quando você ia ser apedrejado, era normal que você, se não tivesse com as mãos amarradas, que você protegesse aqui a seu rosto, a sua cabeça, você colocasse as mãos assim, fizesse esse tipo de movimento. Era normal, você não abria para a pedra. É uma coisa até do próprio corpo, é instintiva isso. Se você for ameaçado, você faz isso. Só que a Bíblia fala que Estevão não fez isso. A Bíblia fala que Estevão fitou os olhos para o céu. Ele focou as pedras vindo e ele paralisado, olhando para o alto. Deixa eu continuar lendo. E viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu, morreu. O que eu aprendo quando eu vejo isso? Se no tabernáculo eu aprendi que é no céu que eu tenho a beleza, é no céu que Deus revela a sua glória, é olhando para cima que eu vejo todo o espelho do céu aqui na terra.
Se com aquela mulher encurvada eu aprendo que Satanás tem estratégias, e a estratégia dele é limitar minha visão no que está para baixo, é não permitir que eu olhe para o alto e veja o socorro do Senhor. Agora com Estevão eu aprendo que em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio ao apedrejamento, quando eu fito os meus olhos para o alto, eu fico anestesiado, ou seja, o efeito das pedras não tem valor sobre a minha vida. Em outras palavras, pode tacar quantas pedras vocês quiserem. Fica muito claro ali com Estevão que quando meus olhos estão fitos para o alto, eu estou blindado, eu estou anestesiado. As pedras não têm efeito, elas não causam dor em mim, elas não têm poder sobre a minha vida, elas não terão condições alguma de fazer eu perder a minha fé. Os olhos de Estevão fixados para o alto fez com que ele de forma nenhuma negasse a fé dele, e no final das contas, ele foi o vitorioso. Mas ele foi apedrejado e morreu, Satanás ganhou. Não, Satanás perdeu. A estratégia dele, lembra, não é tirar a nossa vida, porque se ele tirar a minha vida, irmão, eu vou para o céu. Ele perdeu. A estratégia dele é tirar a minha fé, a estratégia dele é matar a minha fé, porque se ele matar a minha fé, aí sim eu já estou morto, ainda que fisicamente vivo. A verdadeira morte é a espiritual, é abandonar Deus, é abandonar a minha fé, é perder a esperança. Quando isso acontece, de fato ele ganhou e o homem está morto. Ele fez isso com Jó. A intenção dele não era matar Jó, ele nem podia. A intenção dele era fazer com que Jó negasse a Deus. Tudo que ele fez com Jó, tudo que ele fez, era para ver se Jó negava a Deus. Ele falou isso, se você mexer nos bens dele, se você mexer na saúde dele, se você mexer com as riquezas dele, ele te negará. Satanás quebrou a cara, porque Jó não negou. Jó continuou firme. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é focar, isso é fitar os olhos no céu. Esse é o chamado que eu e você temos nessa hora. A gente vê em Hebreus 11 lá, tantos homens que passaram por isso, né? Paulo vai dizer em 1 Timóteo, combatei o bom combate da fé. O combate que nós temos a combater nessa terra não é outro a não ser o combate da fé. Queria chamar os músicos, já está chegando no final. Você lembra quando Apocalipse fala disso também, mas o registro está lá em Juízes. Você lembra quando Balaque contrata Balaão, um profeta, e fala: olha só, esse povo de Israel está vencendo todas as batalhas, eles ganham tudo, eu preciso que você venha e profetiza contra eles a meu favor, a fim de que eu possa vencê-los. Interessado na riqueza, na ambição, interessado no dinheiro, aquele profeta se dispôs a fazer aquilo, a amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele não conseguia. Todas as vezes que ele tentava amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguia, porque contra esse povo não há encantamento, não há maldição. Satanás sabe que ele não pode tocar em mim nem em você. Ele sabe disso. Ele sabe que nós estamos protegidos, ainda que ele esteja como um leão, rugindo, buscando quem possa tragar. O anjo do Senhor está acampando ao nosso lado, ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Ele não pode nos tocar. Satanás, ele tenta. Se ele pudesse, irmão, ele já teria tragado com a vida de tanta gente. Ele não pode, Deus não permite. Balaão sabia disso. Interessado naquele dinheiro e sabendo que nada que ele falasse ou fizesse ia alterar a proteção de Deus sobre aquele povo, ele teve uma estratégia. Ele fala: já que não podemos, já que Satanás não pode entrar por fora, vamos fazer com que quem está dentro, com que o povo mesmo abra as portas. Então Balaão vai e sugere a Balaque: pega as mulheres mais belas lá dos cananeus e traz
para que o povo de Israel se prostitua. E ao se prostituírem, eles vão desagradar a Deus. E ao desagradar a Deus, brechas espirituais se abrirão. Então você poderá vencê-lo. Então a estratégia de Satanás sempre foi a mesma. Como ele não pode tocar na minha e na sua vida, ele começa a procurar brechas, procurar meios para minar a nossa fé. Ele fez isso com aquela mulher, mantendo ela com a sua visão limitada, e ele tenta fazer isso nos dias de hoje. Minha oração nessa hora é justamente essa. Eu queria orar, você que está em casa, você que está aí participando desse culto conosco, e fala: pastor, minha visão tem sido tão limitada, eu tenho me preocupado tanto com as coisas dessa terra, eu tenho me preocupado tanto com essa vida, não tenho olhado para o alto, não tenho olhado para o futuro, não tenho olhado para o céu. Eu preciso, assim como Estevão, estou sendo apedrejado, estou sendo atacado, estou sendo, estão me caluniando, estão falando mal de mim, pastor, isso está tirando a minha paz, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou querendo abandonar tudo por causa desses ataques. Eu preciso, como Estevão, olhar para o alto, a fim de ser anestesiada dessa dor. Talvez você esteja no tabernáculo do Senhor, mas ao invés de olhar para o alto e ver a beleza que tem aqui dentro, você só olha para baixo, para terras onde não há beleza alguma. Meu convite para você nessa noite é: levante a cabeça, se erga nessa hora, olhe para o alto, para de olhar só para a tua vida, e olha para o plano que Deus tem através da sua vida. Para de olhar para a sua situação agora, se você está doente, se você está saudável, se você está feliz, se você está triste. Para de olhar para você e começa a olhar para o que Deus quer fazer através de você. Para nessa hora de só se preocupar com o que você vai comer, e se preocupe com o que o teu vizinho quer comer, com o que o teu amigo, o teu irmão. Para de preocupar só com o seu trabalho, e se preocupe com as pessoas que trabalham com você. Começa a ampliar a sua visão. Saiba que existe um futuro, uma esperança, saiba que tem um céu, saiba que as coisas que nós não vemos são passageiras, as coisas que nós vemos são passageiras. Saiba que ainda que você esteja sendo atribulado nesse momento, é passageiro. Saiba que tudo que está nessa vida, tudo, por mais belo ou mais feio, por melhor ou pior que seja, é passageiro. Saiba que a nossa esperança, que a plenitude da nossa salvação está no céu, está na glória, está com o Senhor. Ora comigo aí da sua casa, apresenta para Deus, peça para que Deus renove a sua visão, peça para que Deus nessa hora amplie o seu campo de visão. Oh Pai, em nome de Jesus, oh Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o meu irmão, que a minha irmã venha ser liberto, Senhor, nessa hora, liberto de tudo aquilo que limita a visão dele e dela. Venha deixar de olhar para baixo e olhar para o alto. Venha fazer como o salmista, elevar os seus olhos para os montes, para o alto, e saber que o socorro dele e dela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh Pai, que a visão do meu irmão, da minha irmã, venha ser, Deus, de fazer a tua vontade. Oh Jesus, que a visão dele e dela venha ser, Deus, de cumprir o chamado que o Senhor tem para ele e para ela. Que o meu irmão, Deus, venha usar essa tribulação, essa provação, tentação que ele está vivendo para crescer.
para ganhar rusticidade. Oh Deus, para ser aprovado no treinamento, Deus amado, experimentar coisas maiores e melhores em Ti. Aleluia. Em nome de Jesus, se tiver alguém, Deus, assistindo, seja agora ou depois, e que não entregou a sua vida ao Senhor, oh Pai, toca no coração, mostre a essa pessoa, abra os olhos do entendimento dela para que ela possa ver, resplandecer a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Que esse irmão, que esse homem, que essa mulher venha ver, Deus, que não há salvação em outro lugar a não ser em Ti. Que eles venham olhar para o alto, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Rafa, canta aquela canção.